aqui. Muito bem. Nós falamos de dois modelos, não é? De missões. Nós vamos, então, agora começar a falar do modelo número 3. Vimos os dois primeiros que não são nada, não são nada bons, não é? E vamos ver no modelo 3, a igreja em relação à agência e ao campo. Este modelo, ele parece ser mais bíblico. A igreja envia o seu missionário para a agência, que lhe dará a formação necessária. Depois, devolve-o à sua igreja para que esta envie o missionário. Nós vamos ver, então, os seguintes efeitos neste modelo daqui. A igreja em relação à agência e ao campo. Vamos ver. Na igreja, falta de conhecimento das necessidades do terreno, ou seja, do campo, do lugar aonde aquele missionário vai estar. É necessário que a igreja ela tenha conhecimento do campo missionário, aonde o seu missionário vai estar. A segunda coisa que acontece é o conflito entre as visões da igreja e da agência. Há conflitos, porque uma igreja, certamente, ela tem a sua visão, a agência missionária também tem a sua visão, e haverá conflito entre as visões, tanto da igreja quanto da agência. Custos muito elevados. Os custos tornam-se muitíssimo elevados também, por várias razões. Às vezes, quando a igreja vai fazer todo o trâmite para enviar o missionário, ainda que ele tenha estudado, se preparado, e a igreja resolve mandá-lo, os custos tornam-se muito elevados, porque implica em muita coisa, passagem, a manutenção do missionário, a documentação e tantas outras coisas. E como a igreja ela não tem o conhecimento lá do campo missionário, de como é a vida no campo e aquela coisa toda, então os custos tornam-se muito elevados. Pouco ou nenhum resultado. É outra coisa que acontece, como já vimos nos modelos anteriores, pouco ou nenhum resultado. Dificuldade do envio de apoio financeiro. Eu vivi isto. Eu posso dizer, eu vivi isto nos meus primeiros anos e houve ocasiões, por falta de experiência da igreja, eu fui enviado por uma igreja. Ela tinha alguma experiência com missões. Então, era um tesoureiro normal de uma igreja que fazia toda essa questão do envio, do apoio financeiro. E era um desastre, de verdade, era um verdadeiro desastre. Então, o envio também, ele precisa de certo conhecimento e bastante experiência também da parte de quem vai estar enviando. Expectativas muito altas de ter um missionário enviado por uma agência. Ou seja, a igreja ela confia na agência e cria uma expectativa muitíssimo grande com relação a isto. Falta de supervisão e controle sobre o trabalho. De novo, vamos encontrar este problema semelhante ao do modelo número 2, onde é necessária a supervisão. Então, quem vai fazer uma viagem para ver como está o missionário, não é para ficar vigiando somente, não é vigiar o missionário, é saber, em loco, como está aquele lugar, quais são as condições do missionário, o que precisa ser feito, o que precisa melhorar. É isto que eu me refiro, essa supervisão e controle sobre o trabalho. Então, neste caso aqui, haverá esta carência, esta falta de supervisão. Falta de conhecimento do contexto cultural da área. Quando eu falo isto, parece-me que eu estou
reprisando um filme que eu vi e eu fui o protagonista. Eu lembro-me que o pastor da igreja que me enviou na época, ele foi ao campo missionário depois de não sei quanto tempo, e ele mesmo não conhecia nada sobre o campo missionário no Peru. E ele ficou. Ele era um homem muito conservador, muito fechado, e ele ficou assim escandalizado com algumas coisas. E eu lembro que eu falei: olha, pastor, aqui é diferente. Então, se ele tinha esta falta de conhecimento, a igreja também tinha esta falta de conhecimento do contexto cultural da área. Acontece, às vezes, principalmente por parte da igreja, às vezes por falta de uma comunicação precisa, frequente. Então, haverá falta de conhecimento do contexto cultural da área. Falta de conhecimento do idioma, custo de vida, documentos, etc. Bem, nesse filme que eu estou reprisando, que é um pouco da minha experiência, eu não tive problema com o conhecimento do idioma. Mas eu tive problemas com o custo de vida, com documentos, eu precisava do visto, eu levei 1 ano no Peru com visto de turista. Cada 3 meses eu tinha que sair do país, geralmente eu ia para o Chile, passava algumas horas lá e depois retornava. Então, eu fazia a minha reentrada no Peru. E porque, por falta de conhecimento da igreja, por falta de experiência, ela não me deu os subsídios, os documentos necessários para que eu pudesse ter o meu visto no Peru. E foi bastante tenso, até que finalmente, depois de muita oração, depois de bastante conversa, muitos telefonemas, na época não tínhamos sequer Facebook, WhatsApp, era correio eletrônico ainda, e aqueles correios eletrônicos que as pessoas nunca respondiam, você mandava 20, 30 correios eletrônicos e ninguém te respondia. Então, finalmente, depois de muita insistência, eu consegui o meu visto. Então, isso pode acontecer dentro deste modelo daqui. Na agência, vimos que é a agência que prepara o missionário, mas ela o devolve para a igreja e a igreja trata de fazer o envio. Falta de interesse em trabalhar apenas com a igreja. Existem agências missionárias, não querendo criticá-las, mas, falando a verdade, tem agências que não têm o menor interesse em trabalhar com uma igreja local. Ela quer fazer tudo, ela quer tomar todas as rédeas em relação ao envio de um missionário, ela quer uma exclusividade, afinal de contas, é ela que é a agência, é ela que tem conhecimento do campo, é ela que sabe fazer todos os trâmites, documentos, etc., envio de dinheiro. Então, falta de interesse em trabalhar apenas com a igreja. Isto pode acontecer. Possibilidade de se tornar um centro teórico sem prática. Nós que estamos começando, não é? Nós tensionamos, num futuro bem próximo, nos tornar uma agência missionária. Isso nós temos conversado. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião, etc. Então, muitas agências são apenas centros teóricos sem prática. Irmãos, sem a prática, o missionário vai ter muitas dificuldades. Então, tem agências assim. No campo, vimos o que acontece com uma agência e o que pode acontecer no campo.
impossível dar continuidade ao modelo de agência sem os seus recursos. O que é isso? São exatamente agências que tornam-se apenas centros teóricos, sem prática. Agências que não trabalham com as igrejas, não fazem aquele trabalho de estar ali assessorando, ajudando, sendo realmente uma bênção para a igreja que tenciona enviar os seus missionários para o campo. Então, no campo, impossível dar continuidade ao modelo de agência sem os seus recursos. Falta de formação transcultural. Uma missão, uma agência missionária moderna, ela tem que dar formação transcultural. Nós, com esta matéria, estamos dando somente o pontapé inicial. As próximas matérias, muitas delas, elas têm muitíssimo a ver com a formação transcultural, que é importantíssima. Sem uma formação transcultural, um missionário vai fracassar no campo. Missionário fora de contexto. Eu já vi casos de missionários que foram formados, permitam-me a expressão, a toque de caixa, sem a formação transcultural, sem uma prática, e eram missionários completamente fora do contexto. Estavam naquele campo, mas não conheciam nada, não sabiam absolutamente nada, pois estavam fora do contexto. Isto não pode acontecer. O missionário, ele tem que ir sabendo qual é a sua missão no campo. Sem isto, ele não pode ser enviado. Mas dentro deste modelo que nós estamos vendo, acontece isto. Eu já vi muitos casos assim. Eu sou testemunha de muitos missionários completamente fora do contexto local. Missionário sem apoio. Acontece muito disso. Igrejas que enviam seus missionários, como já vimos em modelos anteriores, enviam, e ainda que ele tenha sido preparado numa agência, mas a agência ela não tomou nenhuma providência para enviar este missionário, e uma igreja local, meus irmãos, ela pode sofrer mudanças. Desde a mudança de pastor, o pastor anterior, por exemplo, tinha uma fortíssima visão missionária e o atual não tem. Bem como mudanças na estrutura da igreja, na visão da igreja, que podem tirar o apoio do missionário. Então, meus irmãos, é uma irresponsabilidade imensurável mandar um missionário para o campo e depois lhe tirar o apoio. Isso pode acontecer quando não há essa formação também da igreja. É necessário que a igreja conheça todo o contexto do que é missões, missões urbanas, missões locais, missões transculturais, porque a igreja, tendo um conhecimento global do que é missões, ela dificilmente ela vai tirar o apoio do missionário. Confronto com igrejas existentes. Por quê? Aquele missionário enviado ao campo missionário somente pela igreja local, ainda que ele tenha feito um curso, ainda que ele tenha passado por uma agência missionária, o que vai acontecer no campo? Ele terá a tendência de trabalhar somente com a visão da sua igreja emissora. Ele vai fazer os cultos iguaizinhos como é na sua igreja, não vai ter gente, e as igrejas existentes se sentirão um pouco deslocadas, um pouco constrangidas pela presença daquele missionário, quando, na verdade, deveria ser uma bênção a presença do missionário. Eu me lembro ainda que lá no Peru, tanto no Peru como no Chile, eu dava apoio e assessoria a tantas igrejas
quanto fosse necessário. Me chamavam: Marcos, precisamos de treinamento de obreiros, precisamos fazer uma campanha evangelística e precisamos de um professor no seminário. Olha, eu dava aula em 4 seminários, cuidava de 2 igrejas e formava obreiros. Eu não parava, porque eu também colaborava com as igrejas ali, naquele local. E, graças a Deus, eu nunca tive confronto com as igrejas já existentes, visto que eu não fui abrir nenhuma igreja em nome da minha igreja. Eu estava ali como um missionário e pronto para ajudar, para levar a palavra de Deus. Frustração por não conseguir colocar em prática o que foi aprendido. Aquele missionário que passou por um curso, pela agência, mas não teve a prática. Então, no campo, ele vai começar a ter frustrações por falta de uma formação adequada, poder, assim, colocar em prática o que ele aprendeu. Então, isto causa frustração. Falta de controle de despesas. Observem bem, se o missionário ele é enviado dentro desse contexto que nós estamos abordando, tem missionários que, por exemplo, eles chegam em alguns países, eles precisam de casa, eles precisam mobiliar a casa, ao mesmo tempo, se tiver filhos, tem que colocar em colégio, e geralmente tem que ser em colégios particulares. A documentação. Então, imagina, uma documentação, em alguns países, ela não sai barata. Então, vai acontecer isto. Se ele é enviado somente por uma igreja, e aquela igreja, de repente, ela vai faltar com o seu compromisso com o missionário, e haverá uma falta de controle de despesas. Eu me lembro que eu encontrei no Chile um missionário brasileiro que estava vivendo este problema. Ele estava com uma dívida, não só uma dívida muito grande, e eu mesmo tive que ajudá-lo a sanar este problema. Então, é terrível, porque a pessoa tem que se vestir, a pessoa tem que se alimentar, a pessoa precisa. O missionário, ele não é um robô, ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, precisa, sim, de um salário adequado. Não se sabe como ou por onde começar o trabalho. Se um missionário estiver fora de contexto, permitam-me, mais uma vez, usar algumas expressões. Ele estará como um cego no meio de um tiroteio. Ele não vai saber como eu vou fazer. Abro uma igreja, vou para a praça pregar, vou pregar nos colégios. O que eu vou fazer? Ele não sabe por onde começar, porque não houve um planejamento. Volto a repetir, o missionário que eu conheci no Chile, compatriota nosso, ele não sabia o que ele ia fazer. Aí, na casa dele, ele fazia reuniões, mas as pessoas não se interessavam, e aí ele queria fazer isso, queria fazer aquilo. É mais ou menos assim. Então, eu falo, e dentro dessa matéria que nós estamos estudando, eu falo porque eu conheci isso. Graças a Deus, eu não vivi este problema daqui, de não saber como começar, por onde trabalhar. Graças a Deus. Mas eu conheci missionários que tiveram esse problema justamente porque foram preparados por uma agência e enviados por uma igreja local. Deixa eu ver aqui, que deu uma travada aqui. Outra coisa também, reclamações, insegurança. Porque, observem, a pessoa já está fora da sua pátria, deixou a família, deixou sua igreja com irmãos queridos, amigos, ele deixou o seu trabalho e tal, aí passa por todas estas coisas negativas. Como vocês acham que este missionário vai se sentir?
ele, volto a dizer, é um ser humano. E se ele não tiver uma preparação também psicológica para isto, porque geralmente missionários assim não têm essa preparação psicológica, aí começarão as reclamações, as queixas. Ah, porque no Brasil não era assim, porque na minha igreja não era assim. Poxa, eu tinha meu salário todo mês, aqui eu fico esperando cada 2, 3 meses. E a insegurança, consequentemente, também. Então, observem que este modelo ele apresenta, então, falhas. Frustração, retorno do campo. É triste quando isso acontece. E foi citado aqui na quarta-feira que a irmã, uma das nossas alunas, mencionou um caso de um casal que, inclusive, chegou à separação por causa de tantos problemas vividos no campo missionário. E, infelizmente, meus irmãos, isto pode acontecer. Não só a frustração, mas o retorno. Eu conheci muitos, mas muitos missionários que retornaram no campo frustrados, traumatizados e, em alguns poucos casos, alguns até se afastaram da igreja. Então, é triste uma coisa dessa. Problemas denominacionais também. Cria-se, está como uma bola de neve. Ela começa pequenininha, vai crescendo, à medida que ela vai descendo a montanha, ela vai aumentando ainda mais, e aí surgem também problemas denominacionais. Os resultados deste modelo. Missionário com mau testemunho, semelhantemente ao modelo número 2. Porque, às vezes, é um missionário que vai ter que pedir emprestado e, de repente, não consegue pagar, e isto representará um mau testemunho, não somente da sua pessoa, mas também da sua própria igreja que o enviou. O missionário turista itinerante. Eu não gosto deste modelo de missionário, eu particularmente. Os 26 anos no campo missionário, eu tinha endereço. Eu tinha isso, endereço. Aí me perguntavam, inclusive, você viaja muito? Quantos países você já pregou? Eu dizia, alguns. E eu dizia, eu tenho um endereço, eu tenho uma casa. Minhas filhas estudam. Tal. Então, para que não entre nesse quesito aqui, missionário turista itinerante. Mas o missionário que não tem um apoio e tal, ele vai se tornar isso, infelizmente. Mendiga por ofertas na igreja. Missionários que chegam frustrados e vão mendigar por ofertas na igreja. Nós não somos mendigos, somos embaixadores de Cristo. Repito, essa coisa não é errado que uma igreja levante ofertas para o missionário, isto é maravilhoso, e que se levantem muitas ofertas para missões, mas o missionário, ele não é um mendigo, ele é um servo do Senhor, digno de um tratamento respeitável. Trabalha sem raízes. Ele vai para aquele campo missionário, mas ele não estabelecerá raízes naquele lugar. Como ele será talvez um itinerante, ele vai estar um tempo ali, outro tempo em outro lugar, sem rumo. Ele vai procurar um lugar. Um missionário assim, que não estabelece raízes, ele terá poucas experiências na fundação de uma igreja, na preparação de obreiros, no conhecimento da língua, da cultura. Ele precisa estabelecer raízes. Haverá falta de conversões. E o triste de um modelo mal elaborado para missões é isso daqui que vocês estão vendo agora. Falta de conversões.
Porque aquele missionário sem raízes, sem tempo, ele precisa, volta e meia, sair do campo, porque, de repente, não tem o apoio da sua igreja. Consequentemente, haverá falta de conversões. Missionário dependente dos nacionais. É outro problema também, um outro resultado. Eu digo para vocês, irmãos, se alguns aqui um dia forem para o campo missionário, em nome de Jesus, não dependam dos nacionais. Não dependam. Um momento. Quem levantou a mão, por gentileza? O pastor, sobre esse assunto que o senhor está falando, sobre o campo missionário, o despreparo, aqui na nossa região de Minas, em alguns ministérios, eles consideram o nosso local, nessas regiões menores aqui, como campo missionário. Certo. Isso é assim mesmo, ou o campo missionário é só relacionado ao que não é da nossa nação? Olha, o campo, Jesus falou que o campo é um mundo, né? É qualquer lugar aonde principalmente não haja uma igreja. Eu tenho outra coisa comigo. Eu nunca, jamais estabelecerei igrejas aonde haja igrejas. No Brasil, para a informação de vocês, existem muitíssimas cidades no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, em algumas cidades da região centro-oeste e no sul do Brasil também, aonde não há uma igreja evangélica. Então, são campos missionários, sim. Agora, tem lugares, como nossa irmã está mencionando, que eu conheço, já estive aí, eu não sei dizer quantas igrejas estão estabelecidas na região, mas nós podemos sim considerar um campo missionário, principalmente se for alguém enviado com um propósito, não é? Digamos, estabelecer uma igreja forte, aonde esta igreja se converta, inclusive, numa base missionária. Eu conheço cidades do interior do Brasil que as igrejas se transformam em poderosas bases missionárias. Então, a gente pode considerar, sim, um campo missionário. Eu tô Isso pode. perguntando. Ah, Ah, tá. É porque sim, dentro sim. desse assunto que o senhor está falando, nós conhecemos um casal que foi enviado, né? Eles são de Minas Gerais mesmo, só que de uma metrópole, uma cidade maior, e foram enviados para Dores. E aconteceu exatamente isso aí que o senhor está dizendo. Hum, Eles tiveram assim, né? Como aqui é uma cidade pequena, eles começaram a ser mal vistos, com mau testemunho, dizendo, né? Muitas pessoas falavam, né, desse casal, que o pastor só focava no dinheiro, porque realmente ele sempre pedia ajuda, oferta, e assim, ele foi exatamente todas essas questões aí que o senhor está falando, a ah, gente, né, viu acontecendo com eles, e, tá. e aí o casal, né, acabou que teve muitas reclamações, o pastor, acho que é o pastor presidente, não sei como é que funciona a hierarquia deles lá, queria que eles fossem embora, né, fossem embora, porque não estava Uhum. dando, e eles começaram a endividar, e aí ele falou: "Não posso ir embora, porque os meus filhos eles estão estudando", e enfim, foi exatamente assim, eles totalmente sem preparo, e aí aconteceu Entendo. que no final o pastor, parece que não dava mais dinheiro para eles, né. Dinheiro me refiro ao igual o senhor estava explicando, o Ao recurso, né. sustento, ao Isso. sustento do Eles missionário, né? começaram a ter que viver, assim, por conta própria, e o pastor não trabalhava, já assim, né, o emprego que ele tinha na cidade grande, não tinha aqui na cidade pequena, enfim, foi um momento muito difícil, né, que tem a ver com o que o senhor está falando, né. Uhum. Muito bem. É isso aí. Então, vocês estão vendo? Então, mas aí a gente voltando aqui, o caso de
do missionário transcultural, é horrível isso, ele depender dos nacionais. Isso fala muito mal da igreja que o enviou, não dele, absolutamente, mas o missionário ele tem que estar dependente, em primeiro lugar, de Deus e sob a responsabilidade da igreja que o enviou. Outros missionários prejudicados. Aí tem até a ver com o que a nossa irmã acabou de falar, porque o mau testemunho de um missionário ou de uma igreja emissora, ela pode prejudicar a outros missionários. Eu conheci lugares, tanto no Peru quanto no Chile, que aqueles lugares não queriam saber de missionários por causa de problemas de mau testemunho e etc. Então, acaba a obra missionária sendo prejudicada. Igrejas envolvidas em missões prejudicadas pelo retorno do missionário. A que eu me refiro? Uma igreja, o governo de uma igreja que nós rezamos, nós pensamos o modelo correto, é uma igreja que ela toma suas decisões na pessoa de um ministério, de um grupo de irmãos que administram a igreja, certo? A nossa igreja é assim. Pastor nenhum, ele manda nas finanças da igreja, ou melhor, não deveria. A administração deve ser por conta de pessoas. Um pastor, ele tem que se preocupar de pregar a palavra, de viver o ministério dele, pois isto vai ser uma bênção para ele e para a igreja. Mas, voltando aqui ao assunto, igrejas envolvidas em missões, elas acabam sendo prejudicadas pelo retorno do missionário. Por quê? A igreja confiou, a igreja enviou, certo? E houve todos esses problemas que foram mencionados. Aí aquele missionário retorna, imagina, aí o missionário retorna com queixas, com frustrações. Isso vai trazer prejuízos à igreja local. De uma forma direta ou indireta, haverá prejuízos. Então, é muito triste. A obra ela deveria ser de edificação, de alegria. Aquele missionário retornou, mas ele retornou com a missão cumprida. A igreja está alegre, a igreja está feliz. Mas não, aquele missionário voltou triste, frustrado, abatido, precisando realmente de ajuda espiritual, psicológica. Isso acaba afetando a igreja emissora. E também igrejas que não querem mais investir em missões. Vez ou outra, nós aqui temos que visitar algum pastor ou alguma igreja que estão vivendo este problema daqui, devido ao assunto de cima. Ela investiu e ela fez várias coisas, mas o missionário retornou, houve problemas, e etc. Então, eles preferem não mais investir em missões. Isto não é bom. Quanto mais uma igreja investir em missões, mais de Deus haverá para esta igreja. Eu tenho certeza plena e absoluta. E quando nós enviamos um missionário, a igreja sempre vai enviar o melhor que tem. Deus recompensa, sai aquele missionário, Deus vai mandar muitos membros capacitados, homens e mulheres de Deus, que vão querer orar, vão querer buscar a Deus, vão querer ajudar o ministério da igreja, e com isto a igreja vai crescendo. Mas pode acontecer o contrário, igrejas que não vão querer mais investir em missões por uma série, ou devido a uma série de problemas. Que tipo de igreja esse missionário plantará? Esse missionário do modelo número 3. Vamos ver. Deste modelo, poderia surgir uma igreja excessivamente denominacionalista e poderia ser só o produto de uma divisão de uma obra nacional já existente.
existe aquela igreja no país X, chega o missionário sem preparo, e ele quer povo, ele quer gente. Tem missionários que quer gente, e tal, e não sei o quê. Ele não tem uma visão transcultural. Ele vai com um excesso de denominacionalismo para ali, e ele acabará, talvez, dividindo uma obra já existente. Imagina, a igreja ela não deveria jamais ser fruto de divisão, senão de uma multiplicação que necessita mais igrejas locais. Sendo assim, esta igreja não seria respeitada pelos nacionais e seria desaprovada. Eu conheci umas 2 igrejas assim no Chile. Eu conheci. E, infelizmente, fundadas por brasileiros de uma certa denominação. Ninguém queria conversa com eles, porque eles começaram usando métodos não muito honestos, e ficaram assim mal vistos pelos outros pastores. Como já vimos em vários casos, o missionário passa a ser pastor titular e vitalício daquela igreja, deixando os nacionais sempre em 3º ou 4º lugar. Volto a repetir, missionário, ele não vai enviado para o campo para ser pastor titular e vitalício de nenhuma igreja. Quiseram fazer isto comigo, eu me recusei, porque Deus não me chamou para eu sair do meu país, da minha cultura, da minha família, dos meus amigos, da minha igreja, para ser pastor titular em outro país. Isto não é obra missionária. A obra missionária é você plantar uma igreja, você formar obreiros locais. E se Deus te der a direção, você vai para outro lugar. E se você permanecer naquele país, você será sempre missionário, fazendo a obra de missões. Então, e no caso aqui, eu conheci um pastor brasileiro que ele fundou uma igreja. Foi fruto de divisão, as pessoas não gostavam dele, e ele era o pastor presidente, o titular da igreja. E os membros daquela igreja, que não eram brasileiros, eles sempre, na posição de liderança, eles ficavam em último plano. E eu um dia perguntei a esse pastor por quê? Não, eu não confio nessa gente. Assim ele me falou. E nós não podemos tratar os nossos irmãos, que com muita dificuldade foram ganhos para Cristo. Não, eles têm que ser sim, formados e se tornarem os obreiros naquele lugar. Graças a Deus, depois de 30 anos, esse pastor ele se retirou. Ele saiu, já está com uma certa idade, mas deixou marcas indeléveis nessa igreja. E a igreja nunca cresceu, infelizmente. Modelo número 4. Ai, parece que alívio. Estamos no modelo número 4. A igreja enviando junto com a agência. Opa, observem, a igreja enviando junto com a agência. Sim. É somente uma mensagem aqui que chegou. Este modelo é o que tem dado melhores resultados pelo fato de responder à necessidade e ação da igreja na evangelização do mundo, procurando estar mais próxima dos princípios bíblicos. A igreja envia seu missionário para a agência e esta o treina e o envia ao campo com a igreja, supervisionando-o e treinando-o continuamente, dando informações à igreja sobre a situação financeira, resultados do trabalho, etc. Ao mesmo tempo, mantém o missionário atualizado sobre a ajuda que pode prestar no campo. Neste modelo, tanto o missionário como a igreja mantém
um relacionamento próximo entre si e também com a agência. Observe que é completamente diferente dos outros modelos. Podemos ver os efeitos. Na igreja, apoio em oração. Se a igreja sabe como está aquele missionário, recebe informações assim fresquinhas, que nem aí um pãozinho de queijo bem quentinho, não é? Aí a igreja vai apoiar em oração. Ah, o nosso missionário precisa de oração, vamos orar por ele. Apoio em oração, que é necessário para o missionário. Suporte de envio. Ele é enviado com base, ele vai com os pés no chão, ele vai feliz porque uma agência está fazendo toda a mediação, mas ele tem o respaldo da sua igreja, ele ama a sua igreja, ele vai sentir saudades, mas ele sabe que em cada passo que ele der, a sua igreja estará com ele, em oração, em comunicação, ele não vai se sentir tão só. Ajuda financeira, que vai ser bem melhor canalizada, acompanhamento do trabalho missionário através dele e da agência. A igreja vai estar sabendo periodicamente como está o seu missionário. A igreja vai se orgulhar, vai se alegrar. O nosso irmão está fazendo isso, está fazendo aquilo. Haverá um acompanhamento. Garantia de bons resultados no campo. A igreja, ela oferta, ela dá apoio, ela ora e ela saberá que haverá bons resultados no campo, porque o seu missionário está bem assistido, a sua família está bem, ele é ajudado financeiramente, etc. A comunicação entre a igreja e o missionário é mantida e incentivada. Dentro da igreja, geralmente é o departamento de missões que faz isto, então vai trazer a notícia do missionário. Então, essa comunicação é mantida e incentivada. Segurança para enviar novos missionários. Ela enviou aquele primeiro, está vendo tudo isso que está acontecendo, resultados muito bons, ela não terá nenhum problema para enviar novos missionários. Segurança para investir em missões. Ele saberá que aqueles valores investidos em missões são uma bênção. É um grande investimento, de verdade, missões. Agora falamos da igreja, agora vamos ver a agência. A agência, ela saberá selecionar e fazer a adaptação, porque para cada campo tem que ter um missionário específico. A formação do missionário para estabelecer objetivos e saber como alcançá-los. Por exemplo, um missionário que ele tem um chamado, digamos, para a Índia. Então, naquela agência, uma agência de respeito, uma agência conceituada, vai dar todas as ferramentas para este missionário ser preparado para ir para a Índia. Então, vai dar uma boa formação e ele vai estabelecer objetivos e saber como alcançá-los. Treinamento para obtenção de apoio financeiro. Uma agência missionária conceituada, ela sabe como ensinar nesta área do apoio financeiro. Ao invés do missionário, como vimos nos casos anteriores, ser quase como um mendigo. Responsabilidade com a igreja e o missionário. A agência, ela vai prezar isto. Envio em equipe. Isto é uma maravilha. O trabalho em equipe, o trabalho missionário em equipe é uma maravilha. Alguns dias atrás, conversamos com um missionário que nós ajudamos na Mongólia e ele trabalha em equipe. Ele não está só. Então, ali, uma equipe é uma bênção, porque o trabalho fica bem melhor fortalecido. Treinamento do missionário para respeitar a igreja enviadora. Ainda que ele esteja numa agência, numa missão, ele será treinado para respeitar a sua igreja. Ele nunca vai deixar a sua igreja de lado, então ele vai ser ali na agência
principalmente isso é muito importante, ele vai ser treinado para respeitar a igreja que o está enviando. A comunicação entre a igreja e o missionário é mantida e incentivada. Acho que eu já falei isso. Supervisão de obra e reestruturação da mesma quando necessário. Porque muitas vezes no campo missionário podem haver mudanças radicais por várias razões. Às vezes o estado de saúde do missionário, ele está num lugar que o clima lhe faz mal a ele, a sua família, mas ele tem uma chamada para aquele lugar, então ele vai ser mandado para outro lugar, onde o clima não vai afetar tanto a ele ou a sua família, ou a própria obra missionária naquele lugar que já completou a sua etapa, e aquele missionário precisa estar fazendo a mesma coisa que ele faz em outro lugar. Então, tudo isso vai acontecer de uma maneira muito pacífica. Orientação sobre vistos e documentos. A agência se encarregará disto. O missionário não vai ficar com esta preocupação. Envio de apoio financeiro. Uma agência conceituada e responsável, ela vai fazer isto com muita honestidade. Supervisão e pastoreio no campo. De repente, o pastor não pode ir, mas o pastor entra em contato com a missão e, de repente, o presidente daquela agência, o diretor, estará indo para o campo missionário e o pastor vai conversar com esta pessoa e o diretor dará todo o apoio que aquele missionário que está no campo precisa. Então, vocês viram? Agora, no campo, comunicação aberta com a agência e a igreja. Segurança e suporte. Ai, quem é que não quer ser um missionário assim? Eu gostaria muito. Trabalho bem definido, ele saberá o que estará fazendo. É uma bênção quando nós sabemos o que nós vamos fazer. Preparação antecipada para receber o missionário. Aquele campo já foi preparado, a agência, olha, estará chegando dentro de algumas semanas um novo missionário e tal. A preparação, que é importante, relacionamento firme e apoio de nacionais. Ao invés de haver a repulsa, a rejeição, os nacionais ficarão felizes ao receber um novo missionário. Reportes à agência e à igreja. Direto do campo, melhor desenvolvimento de dons. Oh, meu Deus, se eu fosse falar dessa experiência que eu tive, principalmente, tanto no Chile quanto no Peru, foi uma bênção. Olha, eu vi coisas maravilhosas acontecerem enquanto eu estava no campo em relação aos dons espirituais. Plantação de igrejas mais rápida. Ao invés de ser aquela coisa lenta, capenga, abre, fecha, não. Será uma coisa mais rápida. O missionário ganha a simpatia do povo. Viram? Ao invés do mau testemunho, ele vai ganhar a simpatia do povo. Formação bíblica e teológica do missionário no campo. O missionário, ele não pode deixar de estudar a Bíblia e a teologia. Os anos que eu mais estudei teologia foi no campo missionário, a ponto de eu obter um doutorado em teologia. Então, foi no campo missionário. Eu aproveitava as oportunidades para estudar, para buscar mais. Eu tinha essa necessidade. Eu ensinava e eu precisava, certamente, ter uma boa formação, uma boa reciclagem, muitas vezes, e eu vivi isso. Resultados: fundação de igrejas mais rápido, diminuição de custos para a igreja, missionários disciplinados, que é uma coisa importantíssima, missionários estimados e homenageados pelos nacionais, nascimento de igrejas equilibradas, igrejas gratas aos missionários e igrejas enviadoras. Todas as vezes que eu vou ao campo missionário, os irmãos de lá,
Agora mesmo, quando eu estive em março no Chile com a minha esposa, e as igrejas lá, eu tive uma reunião com pastores, tive uma reunião com a igreja que nós, pela graça de Deus, fundamos, e eles diziam, Pastor Marcos, envia nossas saudações e a nossa gratidão à Igreja Batista Peniel da Ilha do Governador. Então, isso para mim é tudo. A glória é do Senhor, mas é bom eles saberem que uma igreja fez tudo isso para que eles ali fossem abençoados. Que tipo de igreja esse modelo produzirá? Este modelo tem tudo para produzir uma igreja contextualizada com as seguintes características. Número 1, uma igreja responsável, pastoreada por nacionais. Neste ponto, eu sou obrigado a mencionar uma experiência que eu vivi. No Peru, deixei um pastor peruano pastoreando. Ele ficou 1 ano, porque foi para o campo missionário. Mas a igreja elegeu outro pastor e ele está pastoreando essa igreja até hoje, há 22 anos. A igreja é uma lindeza, coisa abençoada. Então, uma bênção. Uma igreja missionária e enviadora. Esta igreja que eu iniciei no Peru, hoje é uma igreja missionária e enviadora. Uma igreja nacional, agradável ao povo e sustentado por ele mesmo. A igreja, eu cito a igreja do Peru, ela é completamente independente financeiramente. Nunca, nunca, mas nunca, desde os primórdios, ela precisou de dinheiro mandado do Brasil ou de qualquer outro lugar. Ela é autossustentável. O povo dizima, oferta, ama sustentar a obra de Deus. Uma igreja financeiramente independente do campo enviador. É o caso que eu mencionei já. Uma igreja reproduzindo novas igrejas entre o seu próprio povo. Esta igreja, o nome dela é Monte Oreb, ela já reproduziu novas igrejas, eu acredito que umas 7 igrejas nesses últimos anos, já ordenou vários pastores, já enviou diversos missionários. Uma igreja com liderança forte e disciplinada. Imagina, irmãos, é uma bênção. Vocês não imaginam. Eu lembro a última vez que eu estive nesta igreja, eu cheguei para eu faria uma campanha evangelística, uma cruzada evangelística numa outra igreja. Só que eu cheguei muito cedo, era o horário da escola dominical, e eu estava perto, eu falei, vou na igreja Monte Oreb. E eu lembro-me muito bem, eu estava entrando na igreja, o pastor estava indo para o púlpito pregar. Ele me viu. Quando ele me viu, ele fechou a Bíblia, saiu do púlpito, me deu um abraço, irmãos, aquele abraço de crente, sabe? Aquele abraço abençoado, e me disse, meu irmão, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esta igreja que você deixou para eu pastorear. E ele falou, um homem humilde, ele me disse, pastor, por favor, assuma o púlpito e pregue para nós. Então, uma igreja, até hoje, irmãos, muito forte, com uma liderança muito disciplinada. Pastor, Renata, Sim. no outro slide, o senhor falou assim, essa igreja, essa daqui seria maravilhoso em relação ao missionário que chega no lugar e ele sabe exatamente o que ele tem para fazer. No caso do senhor, da pastora, para deixar uma igreja pronta para ser pastoreada para outro pastor local, isso se deve também a estratégias, né? Porque às vezes a pessoa vai para o campo, mas também não tem um objetivo. O objetivo é ganhar almas, ponto. Exato. Mas como que é essa questão de estratégias? Por exemplo, o senhor foi para o Peru e tinha uma estratégia.
Ou Sim, não? Como que foi? eu Como que é tinha. Eu lançado isso? tinha. Olha, eu tinha a minha estratégia e eu vou contá-la para vocês. Eu fui para o Peru num contexto bastante complicado. O Peru estava vivendo uma crise política, social, econômica. O país estava à beira de uma guerra civil e, inclusive, eu precisava morar num lugar com segurança. Eu morava num condomínio, a minha igreja no Brasil pediu para eu ir morar nesse lugar, porque eu corria o risco de ser ou sequestrado ou assassinado, porque era um grupo radical comunista, o Sendero Luminoso. Então, eu pensei assim, Senhor, aqui é um campo missionário. Eu preciso ganhar almas, eu preciso fazer discípulos para Jesus, não para mim, e deixar uma liderança forte. Então, eu comecei assim, eu dediquei muito tempo para oração, para pregação do evangelho, discipulado, formação de obreiros, etc. E chegou um momento que, no treinamento da liderança, que eu, lendo um livro, foi um livro muito bom, chamado Muito Mais Que Números, do Paul Yong-cho, e ali eu vi algumas estratégias que ele usava, porém, eu adaptei essas estratégias para a nossa realidade no Peru. E eu lembro-me que, uma certa ocasião, eu convoquei a liderança da igreja, eles estavam sendo ainda formados, e eu disse o seguinte: irmãos, nós, em tal data, nós vamos simular uma perseguição nesta igreja. Foi uma simulação. Digamos que houve um golpe militar, vocês perderam contato com o pastor, vocês vão ter, nós não teremos comunicação, porque vocês não sabem o que aconteceu com o pastor, vocês terão que fazer o que vocês aprenderam. E foi tudo combinado, tudo acertado, e durante uma semana a igreja não abriu, eu apaguei o celular, naquele tempo já usávamos celular, eu apaguei o meu celular, ninguém ia me perguntar nada, ninguém ia me pedir oração, ninguém ia me pedir visita, porque a simulação era como se eu tivesse sido preso ou estivesse desaparecido devido a um golpe militar, e eles teriam que levar a cabo a obra de Deus. E o que aconteceu? Eu saía escondido, eles tinham reuniões. Detalhe, a igreja estava fechada. Então, eles já tinham os lugares aonde se reunirem. E eles se reuniram, fizeram os estudos da palavra, oração, discipulado. Em algumas ocasiões, eu ia escondido para ver como estava a coisa. Era difícil. Eu lembro que eu cheguei uma vez numa casa, escondidinho, eu sabia entrar lá num lugar secreto da casa, mas o cachorro começou a latir e eles saíram para ver o que era, e eu tive que me esconder. Enfim, mas nós tínhamos uma senha no final, que era um encontro. Eles teriam que ir para um parque, e neste parque, cada grupo iria para um lugar para ter seu estudo bíblico e etc., como se fosse uma escola dominical, mas cada um no seu canto. E eu cheguei escondido, subi em uma árvore e fiquei observando-os. E, finalmente, eles tinham lá uma palavra-chave, uma senha, e eu gritei, eu pulei da árvore e todos se juntaram. E foi uma coisa muito bonita, porque nós terminamos aquela simulação da perseguição num grande culto ao ar livre, num parque, e com uma ceia do Senhor também. Vocês não imaginam a alegria daqueles irmãos. Uns choravam, e Imagino. eles levaram tão a sério que: pastor, você está bem? Lhe maltrataram, e não sei o quê. Eu falei: não, está tudo bem, está tudo bem.
E, graças a estas e outras coisas, esta igreja, meus irmãos, é uma igreja muito forte. De verdade, eu sei que foi o Senhor que fez isso. E eu lembro que meses depois, quase, mas quase que aconteceu um golpe militar e que seria de proporções assim desastrosas, mas graças a Deus a igreja estava preparada e este golpe não aconteceu, graças a Deus. Então, é isto. Deixa eu concluir aqui essa parte. Acreditamos que uma agência missionária deve fazer o seu trabalho de forma completa, com princípios e também com continuidade até atingir o objetivo. Uma igreja plantada, cujo objetivo é fazer discípulos, plantar outras igrejas e estender o reino de Deus para que todas as pessoas possam ouvir o evangelho de forma simples, clara, prática, direta e pessoal, conforme o ensinamento de Jesus Cristo nos evangelhos. Bem, eu vou deixar de compartilhar agora, porque é interessante isto. Eu posso dizer, no Peru, eu lembro-me que quando eu saí do Peru, eu não saí feliz. Eu saí do Peru porque Deus falou ao meu coração: Marcos, você tem que cruzar outra fronteira. O Senhor falou comigo. Eu estive durante uma semana jejuando, orando e agoniado, porque eu disse: meu Deus, o Senhor me falou claramente, olha como eles estão. E eu disse: poxa, Senhor, eles estão te servindo, eles estão crescendo. E eu acrescento aqui, minhas irmãs, eu acrescento aqui uma coisa também. Eu falei sobre o uso dos dons espirituais. Eu falo sem nenhuma vanglória, mas eu vi, no tempo que eu estive no Peru, pessoas cancerosas sendo curadas, pessoas tuberculosas sendo curadas quase que na hora. Eu vi milagres assim como eu nunca tinha visto. E eu lembro de um irmão, ele tornou-se diácono da igreja, ele tinha uma escoliose terrível. Ele foi curado durante o culto, a pregação da palavra, aquele homem foi curado. Aquele homem não podia trabalhar, ele era mestre de obras. E eu lembro que ele foi curado e a igreja não tinha piso. E um irmão lá deu o cimento, deu o material para fazer um piso. E este irmão, que tinha sido curado, ele que supervisionou e trabalhou bastante na obra. Ali, agachado toda manhã, até que, quando terminaram de fazer o piso, em frente à igreja, na época, tinha uma pracinha com uma quadra de futebol. Eles foram jogar bola, os irmãos. E eu fiquei em pânico. Aquele homem jogando bola, depois de ter trabalhado, e fez 3 gols, um dos gols de bicicleta, para quem conhece futebol. E esse irmão, a sua família estão na igreja até hoje. Seus filhos, que eram pequenos na época, são pastores, são diáconos, são obreiros ali. Então, eu só posso dizer: Senhor, muito obrigado por tudo. Eu sou muito agradecido a Deus. Eu estou, tipo assim, hoje numa fase assim de bastante reflexão dos meus anos no campo missionário. E, de verdade, se o Senhor me chamasse agora, eu não relutaria em ir. Eu iria imediatamente, porque eu sei quantas necessidades há no campo missionário. E se ele me mandar, apesar da minha idade, eu irei. Eu acho que a Sandra vai também. Muito bem, irmãs. Agora, sim, se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, alguma dúvida, agora com vocês a palavra. Pastor, voltando em relação a estratégias, no caso, a agência missionária faz a estratégia, ou o missionário, ou a igreja, o pastor, Olha, a igreja enviadora? então, geralmente é um trabalho em conjunto. Tem igrejas como a nossa que tem uma vasta experiência em missões. Mesmo assim, ela dá ao missionário
como foi o meu caso, ela dá a plena liberdade para ele agir. O tempo que eu fui missionário no Chile, até 2010, quando eu conheci a Igreja Peniel, ela me adotou, eles nunca me deram cartilha alguma de como eu deveria fazer a obra do Senhor. Mas eu procurava usar, talvez pela experiência, algumas estratégias. E eu, como um bom missionário, eu enviava o relatório à igreja, que sempre foi aprovado. O pastor Daniel sempre foi um homem muito apoiador do nosso ministério. Quando a época da pandemia, eu fiquei doente, meu coração começou a enfraquecer, eu lembro bem, eu tive todo o apoio. A igreja não fez mais, óbvio, porque pandemia e aquela coisa, tinha que ficar em casa. Lá no Chile foi assim também. Mas foi interessante que nós não deixamos de fazer a obra de Deus. Então, a estratégia, algumas têm missões muito conceituadas que têm seus planos de trabalho. Vamos citar algumas: a Jocum, a Operação Mobilização, Missão Sem Fronteiras e tantas outras que trabalham em conjunto com as igrejas, e elas têm suas estratégias. O meu caso, eu nunca trabalhei com nenhuma agência missionária. Uma tentou me recrutar, mas eu não me sentia à vontade. Eu lembro-me que eu comentei com o pastor Daniel, na época, isso foi em 2010, e eu não me sentia à vontade. Ele falou: Marcos, você tem plena liberdade. E o nosso trabalho no Chile, a nossa estratégia foi a mesma do Peru: pregar o evangelho, formar, fazer discípulos e obreiros, e organizar uma igreja. E foi o que nós fizemos lá no Chile. Tem uma igreja, ela inclusive usa a mesma logomarca daqui, da Igreja Batista Peniel. Eles pediram permissão e colocaram o nome somente em espanhol. Mas é uma igreja lá e, inclusive, eles periodicamente, foi uma exigência que eu fiz, de eles ofertarem para missões. Então, periodicamente, eles estão mandando a oferta missionária aqui para a nossa igreja. Então... Que legal, que legal. Ou seja, eu falei, é melhor dar do que receber. E eles fazem isto com uma alegria, vocês não imaginam. Então, mas tem isso, a estratégia, ela pode partir de uma agência, como eu falei, essas agências bem fortes, bem estruturadas, Jocum, OM, que é a Operação Mobilização, Missão Sem Fronteiras e tantas outras, que eles têm estratégias, inclusive entram em lugares muito difíceis, em países fechados, países muçulmanos, não é? E para esses países, o missionário tem que ser muito bem preparado e tem que ter uma estratégia, porque sem estratégia, num campo missionário, por mais fácil que seja, é impossível, irmã Renata, o missionário fazer alguma coisa. Então, as estratégias são diversas, e muitas delas é o próprio Senhor quem nos dá. Às vezes, aliamos, adaptamos. Eu, pelo menos, em termos de estratégia, nós fazemos isto. Procuramos desta forma, buscamos no Senhor e também dessa forma, graças a Deus, já temos alcançado muitas pessoas. Oi, Cláudia, graça e paz do Senhor, minha irmã. Tá tudo bem? Graça e paz, tudo bem. Deixa a câmera Bem-vinda. fechada que eu estou jantando. Ai, não faz isso com a gente, não. Estou comendo meu pizza. Deus. Olha aí, você está vendo? Puxa Olha, vida! ela está sofrendo no campo missionário. Ai, essa pizza aqui deliciosa, quentinha. Ai, muito sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de você. Mas, alguma outra pergunta? Vocês podem perguntar, vocês podem
fazer o que for. Agora é com vocês. Eu sempre digo, é muito bom o diálogo. É muito bom dialogar. Ok? Vamos lá, irmã Letícia. Ouvindo o senhor falando, né, até as perguntas da Renata mesmo, o que acontece? Às vezes eu sinto que aqui literalmente é um lugar transcultural, porque nossa, a gente parece estar tão sem acesso a todas essas disponibilidades e oportunidades que o senhor fala, sabe? E parece assim que a gente tá, eu me sinto às vezes como se tivesse num Chile da vida, num Olha aí. outro não sei, né, aí por ser cidade maior, ter mais, né, acesso às oportunidades, igual, por exemplo, eu só tô tendo esse acesso a esse curso, porque o pastor Daniel, né, me indicou, enfim. Mas se não fosse isso, a gente estaria, né, não tem esse conhecimento tão valioso, assim, Glória a Deus. então a gente está tendo, literalmente, eu me sinto como se eu fosse de um outro país, porque tô assim, explanando de uma forma um pouquinho exagerada, mas é realmente assim, no nossos municípios aqui de Minas, tem muitas igrejas, porém pouco conhecimento real da palavra, sabe. Muitas vezes, tem exatamente eu tô me identificando, porque tudo que o Uhum. senhor tem falado, a gente às vezes está vivendo, e causa às vezes um desânimo, uma tristeza, Uhum. parece que você não está adequado ao lugar, porque existe muito essas questões de divisão, não pode ir na igreja do outro, não pode isso, não, assim, sabe? É muita, igual o senhor falou na aula passada, religiosidade, às vezes o próprio Exato. despreparo, né? E acaba que a gente vai vendo que a missão parece que precisa ser feita dentro do próprio Brasil, às vezes. É verdade. Né, o meu coração, eu estava conversando com meu esposo, a gente, nossa, como que a gente tem desejo, né, de ir, mas aqui eu não sei como é aí no Rio, mas às vezes a gente vê algumas pessoas que são muito consagradas a missionários, mas assim, de acordo com o que o senhor tem ensinado pra gente, não é como assim, totalmente diferente com o que o senhor está ensinando, sabe? Assim, Aham, é entendo. uma certa, eu tô vivendo, assim, uma crise de conhecimento, assim, que acaba que a gente vai comparando o que a gente vê com o que a gente está aprendendo Entendo. e fala: "Nossa, é totalmente diferente, é totalmente, eh, diferente mesmo do que é e do que realmente deveria ser", né. Entendo, minha irmã, entendo isso. Então é isso, é porque o grande problema, ele está, às vezes, na religiosidade, infelizmente. Eu já citei aqui, já falei, que eu nunca, mas nunca me identifiquei como missionário nas fronteiras, nos aeroportos. Não. Porque aí uma vez me perguntaram, qual é a sua religião? Eu falei, eu não tenho religião. O quê? Não tenho religião. Eu tenho um relacionamento com Deus. Aí o funcionário lá da migração veio me explica isso aí. Pronto. Aí acabei evangelizando a pessoa. Então, porque infelizmente as pessoas querem usar de religiosidade. Em alguns lugares, se souberem que o cara é cristão, é pastor, é missionário, até degolam ele. Isso acontece nos países muçulmanos e em outros lugares aí que são muito fechados para o evangelho. Eu tenho visto uma série de vídeos sobre a Índia, sobre alguns países budistas também, a, a feitiçaria, a bruxaria, é uma coisa assim terrível. Alguns meses atrás, eu vi o vídeo, eu não consegui baixar o vídeo, mas eu vi um vídeo feito num país do Sudeste Asiático, eu não sei identificar o país, pelo clima, assim, pela vegetação, pela paisagem, era um país do Sudeste Asiático, aonde tinham sido feitos sacrifícios humanos. Imaginem, sacrifícios humanos. Eu sei que, por exemplo, numa ilha da Indonésia, tem canibais,
um amigo meu, missionário, já esteve na Indonésia, ele me falou isso. Imagina, olha que situação, canibais, em pleno século XXI, sacrifícios humanos, em pleno século XXI. Então, há tanta maldade, há tanta perversidade, há tanta gente longe de Deus, e gente que nunca ouviu falar do Senhor. Aí eu me lembro de um cântico que eu cantava na minha juventude, que dizia: Pai, abre o meu coração, eu quero sentir pelas almas paixão, eu quero trabalhar, quero contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Ó Pai, abre o meu coração. Na segunda parte do cântico dizia: muitos estão por aí a perecer e eu aqui sem nada a fazer. Quero trabalhar e contribuir, quero ser um vaso usado por ti. Eu ouvi esta música em, sei lá, eu tinha 16 anos, por aí assim, e eu disse para mim: poxa, eu não quero passar por mentiroso, cantando uma coisa para Deus e não vivendo essa coisa. Então, um dia, graças a Deus, eu tive a honra, o privilégio, a satisfação de ir para o campo missionário. E eu falo isso com muita empolgação, eu falo isso com muita alegria. E eu desejo que este ardor ele esteja em cada coração, que todos quantos ouvirem depois este vídeo, virem e ouvirem o conteúdo desta aula, e de todas as aulas que forem dadas aqui, essas pessoas sejam impactadas, sejam tocadas pelo Senhor. Então, é isso que eu desejo. As aulas começaram, eu fiz essa oração a Deus. Falei: Senhor, que agora, nesse momento, nós parecemos ser poucos, mas que muitas pessoas consigam ter acesso a esse conhecimento, porque é muito valioso o que o Senhor está ensinando para a gente, mas muito mesmo. E que mais irmãos, igual sexta-feira vai ter pessoas que vão ser convidadas para participar, né, que elas se sintam assim, com desejo de aprender sobre isso, porque quando a gente vai aprendendo, a gente vai vendo quanto de pessoas que a gente pode alcançar, né, pastor? É verdade, é verdade. É por isso que a irmã Cláudia, a minha esposa, outro pastor, mais o pastor Daniel, nós estamos aí, contato com um, contato com outro, olha, estamos com um curso de missões transculturais, e é uma bênção, inclusive até a questão de valores e tal, né? Então, a gente está procurando dar o melhor acesso possível a todos quantos tenham um chamado do Senhor para a obra missionária. Muito bem, eu acredito que já não temos, não sei se temos mais alguma pergunta, então, se houver, pode ser feita ainda. Se não, eu gostaria, então, de orar e dar por terminada esta aula. Sexta-feira, nós, então, vamos ter aqui um pastor, o nome dele é André, o pastor André vai estar falando para a gente, e eu acredito que vai ser uma bênção, porque ele tem um testemunho vivaz, assim, de um campo missionário muito difícil, que é a Índia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, bendito seja o teu santo nome, Pai. Nós te exaltamos, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de te servir. Ó Pai, que no nosso coração haja o ardor. Ó Deus, esta chama esteja acesa nos nossos corações, nas nossas almas, Senhor. Deus, quantos não ouviram ainda falar de Jesus? Mas quantos, Senhor, que te conheceram, estão fechados em quatro paredes, ó Deus, estão presos às suas denominações, às suas práticas religiosas, Senhor. E o Senhor quer que o homem te conheça. É isto que tu requeres. Então, Senhor, usa-nos para a glória do teu santo nome. Muito obrigado por este tempo que o Senhor nos concede. Fica conosco e dá-nos a tua graça, dá-nos a tua paz. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Assim que Deus abençoe vocês.